Importante, trabalhado por Lucchesi. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a avaliação de aprendizagem, ok? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a tela. Verifica aí para mim se está tudo ok. Muito bem. A avaliação de aprendizagem, né? Como eu disse, Lucchesi. Lucchesi, Cipriano Carlos Lucchesi, é doutor em educação pela PUC de São Paulo, mestre em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia, licenciado em filosofia pela Universidade Católica de Salvador. Então, ele é um dos nomes de referência quando se fala de avaliação de aprendizagem. O livro que eu vou usar é exatamente esse daí que está aí na tela, tá bom? Avaliação da aprendizagem. Aprendizagem da avaliação. Avaliação da aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. O que o Lucchesi vai colocar sobre isso? A nossa história de avaliação de aprendizagem ela é bem recente. Enquanto a história nos exames já tem uma longa data, quando se compara a avaliação e exame. Os exames que conhecemos hoje vêm desde o século XVI, século XX, junto com a emergência da modernidade. Isso que o Lucchesi vai colocar. Exame e avaliação. Ele vai fazer um contraponto do que seria exame e o que seria a avaliação, né? Exames, as escolas têm mais de 500 anos de evidência. Já era utilizado na China 3.000 anos antes da era cristã. Já a avaliação, esse termo avaliação de aprendizagem começou a surgir na década de 30 por Ralph Tyler. Nesse período, Ralph Tyler estava muito preocupado pelo fato de que em cada 100 crianças que ingressavam na escola, 30 eram aprovados. 30 eram aprovados. Então, se você pensar bem, o número de reprovação era alarmante. Então, o que esse autor vai propor? Ralph Tyler. O que esse autor vai propor? Aguarda um pouquinho. Ele vai propor o seguinte. Ele propôs o seguinte. É possível, que se continue tendo tanta reprovação. Alguma coisa de errado é que está. Então, ele propôs o seguinte. 4 pontos a serem seguidos pelos docentes, que é o que ele denomina ensino por objetivo. Ponto
Letra A, ensinar alguma coisa. Letra B, diagnosticar a concepção do que foi ensinado. Letra C, caso a aprendizagem satisfatória segura, seguir em frente. Caso fosse insatisfatório, proceder à reorientação, tendo em vista obter o melhor resultado. E essa é a ideia dele quando ele fala de ensino por objetivo, Ralph Tyler. No Brasil, né, a questão da avaliação, iniciamos a falar da avaliação ali por volta, ali do final do século 60, 70, né? A própria LDB nossa, né, as duas primeiras LDBs, elas não tinham esse termo, né? Usava muito o termo ainda exames escolares. A segunda, né, ela até tirou esse termo, mas não trouxe nenhum outro termo novo. A gente só vai perceber esse termo, avaliação de aprendizagem, na LDB chamada da CI Ribeiro, que é a Lei 93/94/96, né, que é a lei atual que a gente tem aí. E é o que a gente sabe dessa legislação. Porém, o autor, o Luquezzi, ele chama atenção para o seguinte fato, gente. As escolas, tanto pública quanto privada, elas praticam mais exames do que avaliação. Gente, é essa constatação que o Luquezzi vai fazer a todo momento aqui na sua avaliação de aprendizagem. Praticamos mais exames do que a avaliação. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. Quando o Luquezzi fala em avaliar ou examinar, o que vem à mente? Ele vai fazer dois contrapontos muito interessantes. Examinar é classificar, seletividade. Avaliar é diagnosticar, é inclusão. Eu diria além, examinar, como ele vai dizer mais à frente no livro dele, é excludente, porque faz parte de uma sociedade excludente. Avaliação, uma sociedade mais democrática, então ela tem um cunho mais democrático, mais, como ele fala mais à frente, uma característica mais revolucionária, porque para avaliar você tem que ter uma posição mais de crítica da sociedade. A gente vai conhecer isso mais à frente. O que essa aponta? Que temos mais habilidade em examinar do que avaliar. Então, ele aponta que a gente precisa desenvolver a nossa habilidade de avaliar. E outro ponto que ele chama a atenção, que não basta a gente, enquanto educador, defender a bandeira aí da avaliação, conversar com todo mundo sobre avaliação de aprendizagem, quando na prática a gente não pratica o que faz, né? Eu lembro de um outro autor aqui, que esse dia eu estava assistindo uma palestra, né? Ele estava falando do Cortella, claro, Sérgio Cortella. Ele citou outro autor que não me recordo o nome, mas ele citou 3 pontos de competência que a gente tem que ser desenvolvido no indivíduo, né, no ser humano. Ele citou para o sucesso, né? Ele colocou generosidade mental, ensinar o que se sabe, e intelectualidade, né? Intelectualidade, coerência intelectual, praticar o que se ensina, e humildade, perguntar o que ignora. Esses são os 3 pontos que a gente tem que desenvolver. Então, se a gente, enquanto educador, a gente não está praticando a avaliação, a gente tem que perguntar, porque isso ignora, a gente ignora essa prática de avaliação, né? Então, pensar nisso. E a gente tem que procurar ensinar o que sabe, porque isso é uma questão de generosidade mental. E, principalmente, o que ele fala, né, coerência, né? Prática da coerência com o que se ensina, né? Praticar o que se ensina. É muito importante esses 3 pontos. Eu fiz essa pequena ressalva para a gente considerar. Voltamos agora a Luquezzi. A metanoia. Luquezzi vai falar de metanoia. O que é metanoia, né? Metanoia
O Kelsey deixa bem claro isso, não no sentido religioso, é uma conversão. Conversão no sentido de mudança de conduta. Então, a gente tem que ter uma mudança de conduta com a nossa prática avaliativa. Entendeu? Precisamos praticar, investir na avaliação no nosso dia a dia. É isso que ele quer colocar. Então, o que o Lucchesi vai falar dessa constatação que ele teve, né? Nós temos uma pedagogia de exame. Nossa prática educativa está direcionada a uma pedagogia de exame. Centra-se no exercício de resolver provas, treinar para o vestibular. Os pais, os professores, os alunos, os sistemas estão muito mais interessados, centrados na atenção, na promoção. Os alunos, né, no início do ano, já querem saber como eles vão fazer para ser aprovado no final do ano. Né? Eles ficam observando as médias, notas. Não importa se a aprendizagem foi significativa ou não. O importante é ter média para passar de ano. Os professores, por sua vez, estão com foco na prova, nas provas, no instrumento de ameaça. Né? Ele coloca aqui de torturar os alunos com uma ameaça. A prova vai ser difícil, entre outros. Estudem, caso contrário, vocês poderão se dar mal na prova. Né? A gente vai ver mais à frente que esse mecanismo de ameaça já é uma coisa que remonta lá, bem antiga, né? Não é uma coisa de agora. Os pais, por sua vez, estão interessados também na promoção. O importante é saber se o filho vai ser promovido, vai passar de ano. Tanto é que o Lucchesi ele faz uma seguinte colocação, né? É comum nas reuniões de pais, aquele pai que o aluno tem uma nota suficiente sequer procura o professor. Quando os pais procuram os professores, é para reclamar de uma nota que está abaixo da média ou está com nota vermelha. Eles encaram que o conversar com o professor ou com o professor se restringe a discutir nota. Você está entendendo? É como se a avaliação se restringisse à nota. Por isso que ele fala, pedagogia do exame. Mas vamos, né? Os estabelecimentos, escolas, estão muito focados no resultado, na curva estatística, na nota. Sabe por quê? Porque resultado, quantidade de alunos aprovados, isso faz com que haja uma aparência que a escola é uma escola de excelência, porque muitos alunos aprovados no Enem, muitos alunos aprovados para o IFE. Estou dando um exemplo aqui da minha cidade. Então, quer dizer que essa escola ela é uma escola de excelência. Porque os alunos tiraram os primeiros lugares do Enem, os primeiros lugares no IFE. Não se avalia nota, se avalia estatística. Vocês estão entendendo para onde a gente quer chegar? Estamos, de fato, fazendo uma pedagogia de exame, diz o Lucchesi. E quais são os desdobramentos disso tudo? Vamos perguntar? Alguns, né? Lucchesi vai citar alguns. Provas para reprovar. Os professores elaboram provas para provar os alunos e não para auxiliar a sua aprendizagem. Em muitos casos, ressalta Lucchesi, faz até para reprovar o aluno. Ponto a mais, ponto a menos. Quem é que nunca ouviu falar de ponto a mais, ponto a menos? Aquele professor que fala assim, vou dar um ponto a mais. A quem trouxer o material, semana que vem, tudo feito. O uso da avaliação como disciplinamento social dos alunos. Como ameaça. Prova como ameaça. Esse é o desdobramento, segundo o Lucchesi. O Lucchesi, diante desse desdobramento, ele não quer fazer acusações aqui aos professores, pais, alunos e estabelecimentos. Ele fala o seguinte, os fatos não ocorreram por acaso, isso já remota desde o século XVI, no início da burguesia. A pedagogia jesuíta, né? Ele cita a pedagogia jesuíta cheia de normas, regras, estudos a seu lado. O ritual do exame era tão elevado, tão solene, que era feito por uma banca examinadora, né? Tinha publicação do resultado, né? Então, a coisa já começa ali, né?
Comênio, né? A pedagogia comeniana, né? Abrindo parênteses aqui, Comênio, ele é considerado o pai da didática, né? Ele fez uma obra muito importante, muito conhecida no ramo da pedagogia, que é a didática magna. E o Comênio ele vai centrar suas atenções no dever da educação e tendo como centro, né, a ação do professor. E para esse autor, o medo é um excelente fator para manter a atenção dos alunos. Os professores, segundo Comênio, podem, não só como podem, mas devem usar esse excelente instrumento para manter os alunos atentos às suas atividades. A sociedade burguesa, né? Estamos mergulhados em processos econômicos, sociais, políticos e sociedade burguesa, excludente. O fetiche, né, do exame prova uma entidade, como se o exame e a prova fosse uma entidade, né, para atender as necessidades. O medo que gera submissão, controle social. Tudo isso é a explicação que o Lucchesi vai dar. E quais são as consequências disso tudo? Vamos lá, gente. Pensa bem. 3 consequências o Lucchesi vai colocar. Pedagogicamente, centrada na atenção nos exames, não auxilia a aprendizagem do estudante. Polarizada por exames e prova, não cumpre a função de subsidiar a decisão da melhoria da aprendizagem. Essa é uma consequência pedagógica. Psicologicamente, é útil para desenvolver uma personalidade submissa, o controle, né? O fetiche inviabiliza tomar a realidade como limite de compreensão das decisões. O autocontrole psicológico talvez seja o pior de forma de controle do ser humano. Padrões internalizados, tanto positivo quanto negativo. É a autopunição que o indivíduo tem quando ele não vai bem numa prova, né? Sociologicamente, a avaliação é utilizada de forma fetichizada, bastante útil para o processo de seletividade. Lembra que ele fala que a gente vive numa sociedade excludente? No caso, a sociedade é estruturada em classe, modo desigual. Então, gente, o Lucchesi vai trabalhar a seguinte situação. Verificação ou aprendizagem? Vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre esse assunto e já volto aqui, tá? Um minutinho só. Gostei, gente. Vocês pensaram aí sobre o que é verificação e avaliação? Vamos lá. Avaliação subsidia decisões a respeito da aprendizagem do aluno, do educando. Os educandos, tendo em vista garantir a qualidade do resultado. O esforço do autor ao longo do texto é expor os elementos do movimento real na prática escolar, relativo ao tratamento dado aos resultados da aprendizagem, tentando responder a seguinte pergunta.
A configuração formada pelos dados da prática escolar referente ao resultado de aprendizagem dos educandos define-se como avaliação ou como verificação? Fenomenologia da aferição dos resultados da aprendizagem. Na prática da aferição da aprendizagem escolar, os professores realizam basicamente 3 procedimentos sucessivos: medida do aproveitamento escolar, transformação da medida em nota ou conceito e utilização dos resultados identificados. A observação, desenvolvida demonstra que a aferição de aprendizagem escolar é utilizada em quase a totalidade das vezes para classificar os alunos, aprovado ou reprovado. Nas ocasiões em que ocorre uma revisão de conteúdo, não é para proceder a uma aprendizagem ainda não realizada, e sim para melhorar a nota. É essa a questão que o Luquezzi vai colocar. A escola, de fato, opera pela verificação e não pela avaliação de aprendizagem. Vamos entender um pouco mais o que é o termo verificar, fazer verdadeiro, vem do latim vero facier. Contudo, o conceito verificação emerge da determinação de uma conduta, ver se é isso, investigar a verdade de alguma coisa. A verificação não implica que o sujeito retire dela uma consequência significativa e nova. Verificou se é boa ou não e ponto, acaba ali. Se a verificação deu um resultado negativo, acabou ali. Não interessa, né? Se vai reorientar. Avaliar. Avaliar também vem do latim, Valéria, e quer dizer dar valor. O conceito de avaliação significa atribuir um valor, uma qualidade a alguma coisa. Ato ou curso de ação. A avaliação, diferente de verificação, envolve o ato que ultrapassa a obtenção do objeto. Existe decisão do que fazer antes e depois. A verificação é uma ação que congela o objeto. A avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica. Para Luquezzi, quais são os encaminhamentos que o indivíduo e os educadores devem fazer para avaliar? Coletar, analisar, sistematizar de forma mais objetiva possível as manifestações da conduta efetiva psicomotora dos educantes, produzindo uma configuração dos elementos aprendidos. Atribuir uma qualidade a essa configuração. Atribuir uma qualidade a essa configuração de aprendizagem a partir de um padrão, um nível de expectativa pré-estabelecido, com avaliação, comunidade, educadores e especialistas, os educandos. A partir dessa qualificação, tomar uma decisão sobre a conduta docente decente a ser seguida. Reorientar imediatamente a aprendizagem, caso sua qualidade se mostre insatisfatória, caso o conteúdo e habilidade ou hábitos esteja sendo ensinado ou aprendido, seja efetivamente essencial, não seja aprendido. O encaminhamento dos educandos para o passo subsequente da aprendizagem, caso considere que qualitativamente atingir um nível satisfatório, Ato de examinar. O ato de examinar tem a função de classificação, uma escala de 0 a 10, por exemplo. O ato de examinar não importa se os estudantes aprenderam com qualidade, mas somente a demonstração e a classificação dos que aprenderam e os que não aprenderam. Luquezzi vai colocar o seguinte:
O que é mesmo investir no processo e não no produto? O processo propõe-se de um conjunto de procedimentos que adotamos para chegar a um resultado mais satisfatório. O que nos motiva, no caso, é a obtenção do melhor resultado. Produto, por sua vez, significa o resultado final que chegamos. Infelizmente, admitimos que ele é suficiente do jeito que se manifesta. Se investirmos em produto, qualquer resultado está bom. Modelo social excludente. Para Luquez, por trás dessa longa história de exames escolares, temos um modelo social excludente que não nos aprisiona, nos aprisiona, o que dificulta a mudança. O modelo social burguês, capitalista, nos compromete a todos, os exames são excludentes e, por isso, compatível com o modelo social ao qual se realiza. A avaliação de aprendizagem é democrática, pois, sendo inclusiva, acolhe a todo. É um modelo e opõe-se ao modelo hierarquizado e excludente. Agir inclusivamente, essa frase é muito boa de Luquez. Numa sociedade excludente, existe consciência crítica, clara, precisa, desejo político de confrontar com esses modelos que não os satisfaz. O ato de usar a avaliação dentro da escola é quase um ato revolucionário. Aí ele fala também que a questão da biografia de cada educador, né, que a gente sempre viveu, foi escolarizado com essa pedagogia do exame. Então é preciso ter uma mudança mesmo, uma metanoia, mudança de comportamento. Outro ponto colocado por Luquez é a questão do erro. Ele vai dizer o seguinte: erro como fonte de castigo ou erro como fonte de virtude. As condutas dos alunos são considerados erros e têm dado margem à mais variada forma de castigo por parte do professor. No passado, a nossa prática escolar castigava fisicamente. Era exemplo no Brasil, usava-se a palmatória, batia com uma régua na mão do aluno que não respondesse certo. Com o passar, os castigos foi ficando um pouco intermediário, né? Já não se usava mais a palmatória, mas colocava a criança, o aluno ali na frente do quadro em pé a aula toda. Já era um castigo mais físico e moral. Hoje, esse tipo de castigo são raros, né, gente? Porque a gente sabe que tem um ECA. Esse tipo de castigo é condenado e não é bem visto mais, né? Mas isso não quer dizer que o castigo sumiu. Hoje, ele está mais no cunho psicológico e de outras esferas do que no cunho físico. É uma violência mais simbólica, né? Usando aqui Bourdieu. E que causa tensão, medo. A ideia, por exemplo, de quando o professor começa a fazer perguntas, né? Um por um. Fulano e tal, faz uma pergunta. Ciclano, próximo. Isso vai gerando uma tensão e medo em toda a turma. O tipo de conduta é muito grave, pois está mais interessado em saber quem aprendeu, quem aprendeu, mas sim em quem não aprendeu, para expor, ridicularizar. Os fortes na lição são elogiados e os fracos são criticados, ridicularizados. Existe também os castigos, ficar retido na sala de aula durante um recreio, intervalo, suspender o lanche, realizar tarefa extra. Uma modalidade de castigo também é a ameaça. O aluno sofre por antecipação. O castigo emerge do erro, verdadeiro ou suposto. Marca o aluno tanto na forma quanto no conteúdo. As atitudes, a ameaça, muitas das vezes, garante o medo, a ansiedade e a vergonha. A postura que o aluno manifesta, a dificuldade de respirar, a tensão. A partir do erro, na prática escolar, desenvolve o educando uma compreensão culposa da vida, pois o castigo, muitas das vezes, é sobre ainda a autopunição dele, né? As razões do castigo. A ideia da prática do castigo decorre da concepção de uma conduta do sujeito, aluno,
que não corresponde ao padrão e merece ser castigado para que pague pelo erro ou aprenda a assumir o padrão. Nessa perspectiva, o erro é fonte de condenação, castigo e que decorre de uma culpa. Mas o que de fato é o erro? A ideia de erro emerge no contexto da existência de um padrão considerado correto. A solução insatisfatória de um problema só pode ser considerada errada a partir do momento que se tem uma solução diferente, do que é considerada correta. Uma conduta só é considerada errada a partir do momento que se tem uma ideia, a definição de uma conduta que é correta. Por exemplo, um roubo só pode ser considerado errado em sociedade que se tem a ideia da propriedade privada. Concorda comigo? É desse jeito aí. Para que exista erro, é necessário que exista padrão. Agora a gente vai ter outro ponto. O erro como fonte de virtude. Aí o que o autor vai citar aqui? Tanto insucesso, certo, pode ser usado como fonte de virtude, de uma forma geral, e até mesmo no processo de ensino e aprendizagem. Aí o Luquez, ele vai citar Thomas Edison, né, que fez mais de 1000 experimentos até chegar à bem-sucedida descoberta da lâmpada. Imagina se ele desistisse no primeiro erro ou fracasso. Se ele se castigasse, se ele se culpasse, ele não chegaria ao sucesso que ele hoje tem. O erro de aprendizagem emerge a partir de um padrão de uma conduta, já estabelecido pela ciência e tecnologia. O erro, ele passa para ser utilizado como fonte de virtude, necessita da verificação para se estarmos diante dele ou valorização preconceituosa de um fato, visando compreender o erro. Reconhecendo a origem do erro, podemos superá-los, o benefício significativo. Ele vai dar o exemplo seguinte. Quando atribuímos uma atividade a um aluno e observamos que ele não alcança o resultado esperado, conversamos, chamamos esse aluno em particular, né? E conversamos com ele, sentamos do lado dele, reorientamos o entendimento dele ali. É muito comum a gente ouvir, poxa, só agora eu compreendi. Então, quando você pega o erro dele, senta do lado dele, reorienta ali o entendimento dele, você está fazendo o processo de usando o erro como virtude, porque o erro serviu ali para você reorientar a aprendizagem daquela criança, daquele aluno. O erro deve ser um suporte para a autocompreensão. Assim, ele não é fonte de castigo nem culpa, é fonte de um processo de crescimento. O erro faz parte da aprendizagem. Então, gente, basicamente, é essa aí a ideia que eu quis trazer aqui para vocês. Tá bom? Foi essa aí a ideia que eu quis trazer aqui para vocês. Numa próxima, a gente vai estar trabalhando mais outros textos aqui interessantes, tá bom? Por hoje é só. Na próxima a gente volta, ok? Vamos fechar aqui